hoje vamos falar sobre humildade. Ser humilde é aquela pessoa que ela tem a virtude, a qualidade de quem tem consciência das suas limitações. Então, assim, olha, eu possuo a qualidade de que eu sei quais são as minhas limitações. Então, é aquele ser humano, a gente, no começo dessa década, né, não de 2021, 2010, falou-se muito de humanização, muito. Os hospitais começaram a trabalhar a humanização, então acho que foi voltado já nesse sentido de buscar um pouco dessa humildade, né? Então, é ser humano, sentir o outro, né? Entender o outro. É aquela pessoa que tem a modéstia, a simplicidade, a naturalidade, e ela não se acha melhor do que os outros. Uma visão distorcida que a nossa sociedade possui hoje é de que a pessoa humilde é uma pessoa fraca, é uma pessoa inferior, né? Porque a humildade, ela tem algumas características que é a submissão, a obediência, o respeito e a passividade. Então, isso pode ser olhado por alguns como uma pessoa fraca, frágil. A gente tem que olhar com um olhar aí um pouco mais amplo para essa questão de humildade. Infelizmente, essa é a visão que nós temos na sociedade, mas que não corrobora com o que ela é de verdade. Então, a humildade, o oposto da humildade é aquela pessoa convencida, arrogante, metida, petulante, orgulhosa e snob. Então é aquela pessoa que às vezes é até difícil de lidar, né? Que ela sempre sabe mais, ela sempre tem tudo que você fala ela já sabe, ela já leu em algum lugar. Então não tem nem diálogo, é um monólogo, né? Geralmente com esse tipo de pessoa assim. E num mundo tão individualista, as pessoas para querer ser inseridas, elas estão cada vez mais tentando, né, de alguma forma, e uma das formas, de forma errônea, é através desse oposto da humildade, infelizmente, né? Mas tá, e qual é o que tem de positivo, né, em você ser humilde? Se você for humilde, você consegue trazer a leveza para o seu dia a dia, a leveza para poder enfrentar todos os desafios que não são poucos. E, gente, na história da humanidade inteira, né? Porque a gente fica falando, que tempos difíceis, mas desde o começo da humanidade a gente tem tempos difíceis, né? Então, claro que em ordens diferentes, mas hoje a gente vê a questão da intolerância muito difícil, né? Qual é o outro benefício? A pessoa humilde, ela possibilita o altruísmo, que é você fazer sem esperar nada em troca, né? Você realmente contribuir com aquele meio que você ocupa, você deixar ali algo de bom, algo de positivo. E aí, nesse caso, a dignidade também permeia esse campo e a gente traz um mundo melhor para essas relações, para esse convívio. Então, quando uma pessoa ajuda a outra, sem precisar ficar ali, né, esperando alguma coisa, não, a coisa flui naturalmente. A pessoa também ela é capaz de aceitar os outros, as diferenças de filosofias, de histórias de vida, de hábitos, né? Porque nem sempre as pessoas tem aquilo que a gente quer. Então, não, se aquela pessoa é daquele jeito, ela não vai circular no meu hall de amigos. Então, a gente fecha, né, e não permite a diferença, não dá espaço para o diálogo, né, do diferente dentro do nosso círculo. E quando você é uma pessoa humilde, você dá esse espaço, você cabe todo mundo próximo de você. A pessoa não tem medo de errar e, se ela errar, ela admite os erros. Imagina, né, gente? Hoje em dia, eu não errei, a culpa foi de alguém. A gente tem que jogar a culpa em alguém para a gente tirar o nosso da reta e, olha, a culpa não é minha, né? Então, a gente sempre... É muito complexo isso. Hoje a gente vê isso com muita facilidade, né?
principalmente eleições, né? Em vez da pessoa falar o que ela está proposta a fazer, ela vai criticar o outro. Aí passa lá aquele tempo na televisão que ela tem disponível para poder falar das propostas que ela tem para modificar, para fazer alguma coisa. Não, ela vai gastar todo aquele tempo criticando o outro. E não é só na política, viu, gente? Isso em tudo, né? Em todos os lugares. Então, também é uma coisa que a gente precisa observar, essa questão de admitir os nossos erros, né? Ai, gente, falei um monte de bobagem aqui, abafo o caso, perdão, olha aí, né? A questão de pedir o perdão. E o outro ponto positivo é que a pessoa, ela é uma pessoa grata por natureza. Não só aquilo que ela tem, mas também todas as pessoas que de alguma forma contribuem com a vida dela, que ajudam a pessoa. Então, o humilde tem características muito positivas para poder vivenciar uma vida de harmonia, né? Para ter uma vida mais feliz. E geralmente a humildade, ela vem com um monte de outras virtudes. Então ela vem com sabedoria, com nobreza, com tolerância, com gentileza, com gratidão, com um monte de coisas positivas. Então ela agrega e ela não segrega, né? Ó, bonito, né? Tá, Vivi, e aí como é que eu faço então para ser uma pessoa mais humilde, né? Aí eu ainda falo bastante assim do coração humilde, como é que a gente mantém o coração quentinho, né? Que a gente acolhe, como é que eu faço isso? O segredo é a busca pelo autoconhecimento. Não tem outro caminho, por mais que a gente queira buscar um caminho diferente, a busca pelo autoconhecimento é o segredo para que a gente possa se tornar uma pessoa mais humilde. E como que vai ser essa busca? Primeiro, buscar se tornar uma pessoa melhor todos os dias, independente de quem está vendo, né? É você fazer pelo simples fato de que é o certo. Ah, mas ninguém tá vendo, então eu vou furar fila, né? Ou eu vou parar ali na vaga de idoso, eu vou passar no sinal vermelho, porque geralmente a gente faz as coisas porque a gente vai ser tolhido de alguma forma, né? Então, eu vou passar no sinal vermelho, não vou passar porque tenho multa, né? Não é porque não pode passar, né? Então, a gente tem que observar se você está fazendo aquilo porque tem alguém vendo, né? Ou porque realmente é por você, é pelo seu caráter. Então, buscar se tornar uma pessoa melhor todos os dias. A segunda forma é agir com respeito a si mesmo e ao próximo, né? Então, respeitar o outro, a posição do outro, né? E não criticar com tanta veemência e com tanta agressividade, né? Que é o que a gente vem observando. E aprender a controlar os rompantes. É complicado essa questão do rompante, principalmente mulheres, né? Por conta dos ciclos de hormônios que oscilam, é uma coisa que precisa de muita atenção. Às vezes a gente acha, aquela mulher é histérica, ela é nervosa. Às vezes é um desequilíbrio hormonal, que, gente, pouquinha coisa ali que a gente trabalha já equilibra e a pessoa consegue ser uma pessoa mais calma, mais tranquila. E tem outros fatores, né? A preocupação, às vezes a pessoa tá tão nervosa, ou alguém que apanhou tanto na vida já fica ali com as pedrinhas esperando, né? O primeiro que passar já joga no primeiro, e aí tem aquele rompante, explode. É o acionador, né? Você já apanhou tanto que quando passa qualquer relação, qualquer situação próxima daquilo que você vivenciou, você entra naquele estado de alerta e o gatilho aciona e você vai agir naquele rompante. Então, observar essas ações que nós temos assim reativas, né, e não proativas. E observar esse temperamento forte, né? Às vezes a gente ouve muito assim, ela ali tem temperamento forte. Ele, que temperamento forte, difícil, né? Eu escuto muito as meninas falarem assim, meu marido tem um temperamento forte, Viviane, você não sabe o que eu passo. Eu falo, mas é você que tá casada com ele, né? Precisa conversar, acalmar esses ânimos, né? Por que tem esse temperamento forte? Qual a dor que está ali dentro, movendo para essa explosão, né? Para estar ali essa catástrofe que quer sair de dentro
e não sai, né? E sai no momento que pode, né? Onde às vezes a pessoa nem tem um espaço para falar, para se comunicar, e aí ela vai guardando, e aí ela solta na hora que não é para falar também. Então, observar esses rompantes. E desenvolver a mansidão, que é essa tranquilidade, essa calma na alma, né, no coração, que é para fazer parte do seu dia a dia. Não que você não vá ter nenhum desequilíbrio, mas que ele permeie mais a sua vida do que os rompantes. Que você seja mais tempo manso e humilde de coração do que agressivo, intolerante, nervoso, né? Então, que a gente consiga trabalhar essa humildade no nosso coração. E aí tem uma coisa que eu observei, que há uma confusão muito grande de humildade com pobreza. Até na hora que eu fui buscar uma imagem bacana, gostosa para pensar em humildade, vinha muito imagem de pobreza na questão da humildade. Olha só como a nossa sociedade realmente tem um filtro negativo para a humildade, né? E aí vamos lá, então vamos distinguir as duas coisas. A humildade, ela é a virtude de quem não tenta se projetar em cima de outra pessoa. Então, a pessoa não vai usar a outra, né? E isso a gente vê tanto, né, gente? Esses dias eu fiz um comentário para uma pessoa no privado, ela copiou e colou no piscante dela lá dos stories, colocou em todos os lugares. Eu falei, gente, mas eu falei para ela em particular, se eu quisesse que aparecesse nos stories, eu colocava, né? Então a gente tem que tomar cuidado, assim, de pedir autorização para a pessoa. Às vezes a pessoa não quer aparecer, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado em usar as pessoas. Às vezes você fez só um simples comentário e a pessoa já distorce aquilo que você falou e usa a favor dela, né? E então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, essa questão da virtude de quem não tenta se projetar sobre outra pessoa, né? Nem se mostrar superior a ela, né? Então, usar outra pessoa. E a pobreza é a pessoa que é desprovida de recursos para sua sobrevivência. E esses recursos, gente, pode ser material, emocional, né? Então, às vezes a pessoa é carente de afeto, de atenção, de carinho, de cuidado. Então, olha como as coisas são bem diferentes, né? Nós estamos falando da humildade, de você não se sobrepor sobre o outro. E a pobreza é a escassez de algum recurso, né? Quando a pessoa está desprovida de algum recurso. Então, são coisas muito distintas e a gente precisa olhar isso e não misturar. Claro que uma pode vir junto com a outra, né? As duas podem caminhar juntas em algumas situações, em algumas circunstâncias. Então, a gente só precisa olhar. Veja como os conceitos, né? Na semana passada também, nós tivemos conceitos muito parecidos e que às vezes são confundidos. Então, a gente precisa olhar. A gente não sabe tudo, né? Acho que nunca vamos saber. É muito conhecimento. A raça humana tem muita informação. Mas quanto mais a gente vai olhando, estudando, analisando, a gente vai absorvendo um pouquinho mais de tudo aquilo. Tá, e como que eu posso ser humilde sem ser humilhado ou sem ser bobo? Porque como a gente tem essa sociedade, esse olhar negativo, como é que a pessoa fala, ela é humilde, ela vai lá e aproveita e pisa, ela usa você, né? Então, como é que eu posso fazer? O segredo, gente, autoconhecimento. Por que o autoconhecimento? É no trabalho de autoconhecimento que nós vamos conhecer as nossas limitações. E quando a gente conhece as nossas limitações, a gente coloca espaço. Porque é um liame muito sutil para as pessoas entrarem no seu espaço e causar um estrago, né? Então, é esse processo de colocar um limite nesse espaço, de até onde pode vir, até onde eu permito chegar, né? E aí a gente vai adquirindo maturidade para poder saber como lidar com cada situação, porque cada situação é uma situação nova, né? Assim que a gente vai passando por um ensinamento, surgem outros, né? Até esses dias uma pessoa me falou assim, Vivi, são as provações.
Pode ser que sejam provações, mas a vida vai estar cheia delas, né? Cheio de momentos nos quais nós estaremos ali de frente com algum desafio e a gente precisa se colocar neles de forma humilde, mas colocando o limite, né? Sabendo até onde vai, até onde a pessoa pode entrar, até onde nós também podemos interferir na vida do outro. Então, é colocar esses limites nas relações, saber agir. Um exemplo é saber dizer não, né? Então, assim, olha, não, hoje eu não vou, hoje eu não quero. Ah, mas você tem que. Essa frase tem que, nossa, ela é tão controladora, né? Então, assim, que a gente consiga trabalhar essas questões de controle também dentro de nós e a gente consiga se libertar para poder atuar sem medo, né, gente? Ah, mas se eu errar, errou, né? A gente é ser humano e a gente pode sim errar e recomeçar, sempre fazer algo novo, diferente. Certo?